Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos meditar em Provérbios 19, no verso 2. E no verso 2 ele vai falar assim, ó, erra quem procede sem pensar. Presta atenção. Você precisa pensar antes de fazer as coisas. Porque você tem que entender que o mundo ele é movido de reação. Então, toda reação, ele vai gerar uma reação para você. Então, todas as vezes que você tem algo para resolver, você tem que entender se você está agindo ou reagindo. Ah, não, aconteceu uma situação, você está agindo para resolver ela ou não, você só está reagindo a ela. Porque a Bíblia vai nos ensinar que todas as vezes que a gente faz qualquer coisa sem pensar, sem meditar, sem analisar, sem buscar informação, sem buscar conselho, a gente vai errar, a gente vai pecar. Sabe, esses tempos atrás teve um amigo meu e ele chegou para mim e falou assim, saí do serviço. Eu falei, verdade, mas por quê? Recebi uma proposta melhor. E eu falei, e me conta, proposta assim, assim, assim. Eu falei, não vai dar, o cara tá te prometendo um negócio que ele não vai conseguir cumprir, é um negócio ilusório. Falei para ele, então não vai dar certo isso aí, você pode ter problema, tal, isso aqui. Não, já fiz, eu já saí fazendo, agora já foi. E eu falei, tá, e você pegou informação com alguém sobre isso? Não, nem precisa. Quando foi 20 dias eu encontrei com ele, realmente tinha dado problema, e a empresa que ele tinha saído para entrar, a empresa não era aquilo que ele tinha prometido para ele, e ele tentou voltar para o antigo trabalho e também não conseguiu. Então o que acontece? Se ele tivesse pensado antes, ele talvez não teria se precipitado. Todo mundo que se precipita é porque não pensou antes. Tá? Nós tivemos um outro problema com uma das pessoas que trabalha com a gente. Ela chegou e falou, eu ganho X por dia e ali vai dar para eu ganhar um X e pouquinho a mais. E eu vou para lá. Eu falei, olha, faz conta, porque só o que você vai gastar e tal, isso aqui já vai empatar. Não, vou fazer isso. E ele realmente fez. Saiu da gente, foi trabalhar com outra pessoa. E depois de um mês ele veio pedir de novo para voltar a trabalhar com a gente. Então, todas as vezes que você faz as coisas sem pensar, você erra. Por quê? Porque quando você pensa, quando você analisa a situação, você começa a pôr na balança o que é favorável, o que é desfavorável, o que vai acontecer lá, o que eu vou fazer, quais são os meus deveres, quais são os meus deveres e quais são os meus direitos. Quais são os meus direitos lá? E quais são os meus deveres? É os mesmos direitos daqui de onde eu estou? Então, assim, você tem que entender que tudo não é alguma coisa, tudo você tem que pensar. Uma pessoa chega e te fala um monte de desaforo, aí você abre a boca e vai soltando tudo que você tem que soltar para ela. Você está agindo sem pensar. Isso daí vai te trazer problema, porque aquilo que sai da boca, nos vídeos anteriores aí, você vai entender do que eu estou falando. Aquilo que sai da boca não vai voltar vazio, ele vai voltar com alguma situação. Então comece a analisar se você, diante do dia a dia, se você está agindo ou se você está reagindo. Eu te aconselho a agir, porque a reação ela é espontânea, toma lá da cá. Agora a ação não. Pera lá, aconteceu isso? Por que aconteceu? Foi erro meu que aconteceu? Ou foi natural? Não foi erro de outra pessoa, não, foi erro meu, então eu já vou reparar esse erro, porque eu sei que isso aí não vai mais acontecer. É assim que funciona. Tudo na Bíblia vai falar sobre ação e reação. O que você deve fazer, ambiente. Se você mudar o ambiente, o que é que você está fazendo? Uma ação. E ele vai devolver para você o quê? Uma reação. Então tudo vai te devolver, tudo que você faz. Então, por isso que a Bíblia fala que aquele que se precipita, ele erra, ele peca. Pode fazer uma análise, põe no papel aí, todas as vezes que você se precipitou, você errou. Não, mas tenha paciência que as coisas vão se resolver. Tenha paciência que as coisas vão acontecer. Mas a gente não, a gente sai correndo.
sai correndo, atropela um, atropela outro, não ouve a voz do Senhor, às vezes faz aquilo que não era para fazer, às vezes vai por caminhos que não era para ir, às vezes toma atitudes que não era para tomar. Por quê? Porque a gente não ouviu a voz de uma pessoa mais experiente, porque a gente não ouviu um ancião, porque a gente não ouviu o Senhor, porque a gente não ouviu um sacerdote, um profeta, um homem de Deus. Então, todas as vezes que você agir pelo teu braço, se precipitando, você vai errar. Olha como a Bíblia ela é linda. Há 2000 anos atrás, Salomão está explicando isso para nós. Não faça nada. Não faça nada sem antes você pensar. Primeiro pensa, analisa, porque isso vai te causar algum dano. Então fica com essa palavra de hoje aí. Que Deus abençoe o seu dia e que o Senhor possa te surpreender.